Dalmo, vamos para mais uma aula de física. Estamos falando sobre eletrostática. Esse é o quarto vídeo, na verdade é o vídeo quarto, parte 2. A parte de campo elétrico dividimos em duas etapas, fizemos a primeira, agora vamos falar da segunda, que é muito importante. Então você já vai, já se inscreva, se não está inscrito, se inscreva. Se tiver inscrito, já dê o seu like, acione o sininho para que vocês possam ser lembrados toda vez que a gente colocar um vídeo novo. E esse aqui é um vídeo que está fora daquele de terça e quinta, então você vai ser lembrado se você já tiver inscrito. Agora vamos ver o que nós estamos falando. É campo elétrico parte 2. Campo elétrico parte 2. Nós vimos que força elétrica é KQQ, distância ao quadrado. Vamos lembrar que esse K é uma constante do meio. Normalmente, 98% dos casos, nós estamos falando do vácuo, onde essa constante vale 9 vezes 10 elevado a nona no sistema internacional. D é a distância que separa as duas cargas. Uma carga é outra carga. E vimos que campo elétrico é KQ, distância ao quadrado. É uma forma de representar o campo elétrico. Também nós vimos que eles estão interligados. O campo elétrico e a força elétrica podem ser expressos também por uma fórmula única, que é aquela que diz que o campo elétrico é igual a força elétrica é igual a carga vezes o campo. Então, isso aqui é tudo vetorial, então nós estamos falando de grandezas vetoriais, seja a força, seja o campo elétrico. Então eu consigo ligar as duas, por isso que esse é um assunto extremamente importante. Agora, no fim do último vídeo, nós falamos sobre a convenção de como que se representa o campo para cargas positiva e negativa. Carga positiva, a linha de campo sai da carga, ela é divergente, enquanto que a carga negativa, a linha de campo chegam, convergem para ela. Vamos ver agora, então, uma análise geral de tudo que foi falado até aqui. Então, eu tenho uma carga elétrica positiva. Vamos imaginar que no espaço não tem isso, só tem essa carga. Então, o que eu tenho? Tenho força? Não. Porque para que eu tenha força, eu preciso ter duas cargas. Então, eu não tenho força, só tenho uma carga sozinha lá, perdida no meio do nada. Se só tem essa carga, o que eu tenho certeza que vai ter ali, naquela região? Vai ter campo. Por quê? O campo elétrico depende da carga que está gerando. E essa carga, se ela existe, ela tem que ter campo. Se tem campo, porque tem carga. Então, existe essa carga, então tem um campo aqui em volta. Essa região tem um campo elétrico aqui, ó, que é infinito, né? Ele vai perdendo a sua intensidade à medida que você vai se afastando. Mas tem um campo. E aí, esse campo tem aquelas linhas, aqui ele é positivo, aquelas linhas de campo que estão saindo dele, para todo lado tem as linhas de campo saindo. E gera aqui essa região que eu desenhei, que é o campo elétrico. Então, nesse momento, a única coisa que existe é o campo. Ó. Então, como que é esse campo? E é igual a K, que é a constante desse meio, pode ser o vácuo, que é o quê? É a carga geradora, por isso que ela está gerando o campo, sobre D ao quadrado. Quem é esse D ao quadrado? Bom, é a distância da carga até um ponto qualquer. Por exemplo, esquece aqui, ó, não tem ninguém, mas tinha um pontinho, então até esse ponto eu tenho uma certa distância. Agora, por algum motivo, alguém trouxe essa carguinha negativa e colocou nesse ponto. Bom, se trouxe essa carguinha aqui, o que vai acontecer agora? Nesse ponto, o campo elétrico dessa carga, que é saindo, vai interferir nessa. Agora eu tenho duas cargas, tá vendo? Essa carga está numa região de um campo elétrico já existente. Já que ela está numa região de um campo já existente, então agora eu tenho o Q grande, que é a geradora, e tenho o Q pequeno, que é a carga de prova. Essa é positiva, essa é negativa. O que acontece quando eu tenho carga positiva e negativa? Você tem uma atração. Então, a linha de campo está agindo como? Saindo. Vamos desenhar primeiro como que é a representação da linha de campo. Ó. Ela está saindo. Então, ela está saindo, vai passar por essa carguinha aqui, ó, e tem essa tendência. O campo elétrico seria dessa forma. Mas a carga, que é negativa, vai ser atraída pela carga positiva. Você já sabe disso. Então, como que é a força elétrica? Olha aqui, ó, o desenho da F, ó, essa vermelha. Ó. Essa é a força elétrica trocada entre a carga geradora e a carga de prova. Então, eu tenho campo elétrico para lá, porque a carga é positiva, e tem uma carga, ou a força apontando para cá, porque está tendo uma atração entre eles, ok? Agora, vamos supor que ao invés de trazer essa carga negativa, a gente tivesse trazido nessa região aqui do espaço, ó, uma carga positiva. O que vai acontecer? Bom, novamente,
Evidentemente, a linha de campo, ó, essa carga gera campo em toda a região do espaço. Então, a carga vermelha que eu pus aqui está na região do campo da carga geradora. Então, a linha de campo está passando, ó, vai ter uma linha de campo que vai passar por aqui. Vamos trazer ela só um pouquinho mais aqui para dentro, para ficar melhor. Então, essa carga positiva estava aqui. Quando essa linha de campo passa por ela é divergente, ela está saindo, então é uma linha de campo que vai mandar para cá, ó. E, linha de campo. Mas agora você está vendo que é uma carga positiva, e a carga geradora é positiva também. O que acontece quando você tem carga positiva e carga positiva? Repulsão. Então agora a linha de força, o vetor força elétrica, ó, ele está para cá. Ó. Por quê? Porque é repulsão. A carga geradora é positiva, a carga de prova também. Então você tem um F aqui. Ó. Então veja bem o que você consegue entender aqui. Quando eu tenho uma carga geradora positiva, chegou ali naquela região uma carga de prova negativa. Olha, o campo é saindo, então o campo está apontando para lá. Mas como ele é negativo e essa é positiva, você tem uma força de atração. Então puxa para cá. Campo para a direita, no meu caso, força para a esquerda. No caso agora dessa carga positiva que eu trouxe, carga de prova, o campo ó, é divergente, ele sai da linha da carga geradora, então ele estaria apontando, passando pela carga e mandando ele para baixo. Mas, como é carga positiva e positiva, você tem uma repulsão e aí você tem o campo e a força no mesmo sentido. Vamos deixar isso aqui guardar, esperando um pouquinho. Vamos para outro caso agora. Se eu tiver a carga geradora como uma carga positiva, a carga negativa, uma carga Q negativa. O que vai acontecer? Vamos supor novamente, só existe essa carga no espaço aqui no mundo, não tem mais ninguém. Essa carga não existe, ela está sozinha no mundo. Tem força? Não, porque para ter força precisaria ter duas cargas. Essa carga ainda não chegou aqui. Então só essa carga vai gerar o quê? Campo. Então vai existir um campo aqui, ó. Nessa região toda tem um campo devido à carga de prova que está aqui. Como que é o campo dessa carga de prova? Convergente. Então ela vai produzir aquelas linhas assim, ó, chegando nela. Infinitas linhas chegando nela, vai produzir nessa região o campo elétrico devido a essa carga de prova. Se eu quiser calcular o campo elétrico a 1 metro, a 2 metros, a 20 metros, eu calculo, mas não tem ninguém lá. É só para eu saber a sua intensidade. Quanto mais eu me afastar da carga, menos intenso é o campo. Mas agora alguém colocou essa carguinha, trouxe uma carga de prova lá, sei lá de onde, e colocou aqui próximo. Opa, já que colocou outra carga, agora tem uma carga geradora, carga de prova. Tem o campo? Tem o campo. Ela chegou no campo, chegou ali. Lógico, ela chegou no campo, vai mexer com as coisas. Porque agora eu tenho o meio, tenho uma carga de prova e tenho uma carga geradora. Lógico que agora vai ter o quê? Força. E nesse caso, vamos ver. Primeiro vamos analisar como fica a linha de campo passando por essa carga. A linha de campo para uma carga negativa é chegando nela. Então, evidentemente, nesse ponto, ó, a carga, o campo vai ser para cá. O E, devido a essa carga, esse E não é dessa carguinha aqui não, hein? Assim como esse E não é dessa carguinha, é a carga geradora que está produzindo um campo para fora, e aqui a carga geradora está produzindo um campo para dentro, ó, chegando na carga, na própria carga geradora. Mas essa carga é negativa e essa aqui também é negativa. A carga geradora é negativa. A carga de prova que eu trouxe lá, sei lá de onde, também é negativa. O que vai acontecer? Repulsão. Como é uma repulsão, a força é para cá. A força que atua nessa carga, nesse ponto aqui que tem a carga agora, é uma força para lá. Então eu tenho o campo para dentro, porque é o campo gerado por essa carga. Independente de ter carga ou não, o campo está assim. Então, o campo agiria nesse ponto, com carga ou não, puxando para dentro. Só que agora tem uma carga. Então, além de ter um campo para cá, esse ponto agora, como tem uma carga, tem uma força mandando ele para fora. Então, força para fora, carga para dentro. Quer dizer, mesma direção, mas sentido contrário. Agora, vamos imaginar que, em vez de trazer essa carga, eu tivesse trazido uma carga positiva, uma carga de prova positiva. Está no campo gerado pela minha carga negativa. Esse campo está aqui, ó, no universo, no mundo aí. Bom, primeiro, como que é o campo? O campo é que nem esse azul, né? Voltando para a carga, já que é negativa, né? Então essa aqui, ó, vamos pintar esse cara de azul, ó. Essa carga, essa linha de campo, tá indo para lá. Então na carga, ela está agindo assim também, ó. Vai subir. Isso é o E, de campo elétrico. Ok, só que essa carga é positiva, essa carga é negativa. Então carga negativa e carga positiva, opa, se atrai.
se atrai, então nós vamos desenhar agora assim, ó. Essa é a força elétrica, ok? Então, vamos verificar o que nós concluímos desses dois quadros aqui. E aí vamos lembrar do vídeo anterior. Se você perdeu o vídeo anterior, volta lá. Eletrostática, campo elétrico, parte 1, que é o quarto vídeo, está dividido em parte 1 e parte 2. Veja só, quando eu tenho uma carga de prova positiva, eu tinha essa situação para uma carga negativa, desculpa, carga geradora positiva, carga de prova negativa, carga de prova positiva. Agora, carga geradora negativa, carga de prova negativa, carga de prova positiva. O que eu concluí? Quando a carga é negativa, eu tenho campo para um lado, força para o outro. Carga positiva, os dois no mesmo sentido. Agora aqui, ó, carga negativa, campo para um lado, força para o outro. Carga positiva, os dois para o mesmo lado. Independe se a carga geradora é positiva ou negativa, o resultado é o mesmo. Você lembra que essa expressão F igual a Q vezes Z, como essa carga pode ser positiva ou negativa, é ela quem vai determinar se força e campo estão no mesmo sentido ou no sentido contrário. Se for positiva, mesmo sentido. Se for negativa, sentido contrário. Vamos agora apagar essa lousa e mostrar o gráfico do campo elétrico e um exemplo, um exercício de aplicação sobre duas cargas agindo no mesmo ponto. Vamos lá. Então, para concluirmos esse quarto vídeo, é o vídeo de eletrostática, campo elétrico, parte 2, é o quarto, parte 2, nós vamos ver o gráfico do campo elétrico e vamos ver o campo resultante. Então, primeiro, o gráfico. Nós temos que a expressão do campo é K pela distância ao quadrado. Então, eu quero fazer um gráfico que mostra o campo em Newton por Coulomb em função da distância em metro. Então, novamente, como na força elétrica, é um gráfico muito parecido com aquele da força elétrica, nós vamos ter que analisar o seguinte. Quando eu tenho uma certa distância D da carga, então tem a carga geradora a uma certa distância, ela vai produzir um campo, está aqui, ó. Ela produz um campo E a uma certa distância, esse ponto está aqui. Só que, por exemplo, se eu dobrar a distância, lógico que agora uma distância que é o dobro, o campo vai ser menor. Mas ele não vai ser a metade. Por quê? Porque nós temos uma dependência aqui com D ao quadrado. Então o que acontece com ele? Ele vai cair para 1/4 daquela intensidade. Por isso que o ponto será esse outro aqui. E se eu pegar e aumentar mais a distância, agora quadruplicar a distância, então, evidentemente, o novo campo não vai ficar 4 vezes menor. Mas como eu vou ter aqui um 4 ao quadrado, ele vai ficar 16 vezes menor. Por isso, um E sobre 16 aqui é a resposta para eu achar esse outro ponto que está aqui. E aí, quando eu ligo esses pontos para achar qual é a representação gráfica, nós temos novamente esse desenho bonitinho dessa hipérbole, que é a hipérbole cúbica, que é o mesmo desenho daquele que nós encontramos por causa do KQQ distância ao quadrado, que é o gráfico da força elétrica, a dependência da força pela distância. É um gráfico parecido, a diferença é que aqui são duas cargas, ali é uma carga apenas. Então esse gráfico a gente tem que lembrar, dá para a gente fazer considerações, às vezes sem ter que fazer cálculos muito extensivos, basta olhar essa proporção. E agora vamos considerar o campo resultante. Então o que nós temos aqui agora? Vem comigo, porque eu tenho duas cargas e eu quero saber como será o campo numa região do espaço, um ponto P. Nós já vimos que a carga qualquer, uma carga positiva, forma um campo que é divergente, ele sai da carga e vai se espalhar ali por todo o espaço. E uma carga negativa é convergente, então as linhas de campo vão chegar na carga, vindo aí de todo o espaço. Agora, o que nós queremos é a ação de duas cargas ao mesmo tempo num ponto qualquer do espaço. Então o que eu tenho que fazer? Bom, é simples, porque essa carga Q positiva, ela vai gerar linhas de campo saindo dela. Então, uma dessas linhas que sai dela vai vir por aqui, quer ver? Ela vai passar aqui, ela vai passar nesse ponto. Como que ela é? Ela é saindo. Então, se ela é saindo, ela está vindo para cá. Essa é a linha de campo E devido à carga 1, portanto, E1. Esse é um campo elétrico chamado E1. Posso calcular esse campo? Posso. Como que ele é? K, que é a constante do meio, Q, que é a carga geradora Q1, essa distância aqui ao quadrado, eu vou descobrir o valor desse campo E1. Mas, ao mesmo tempo, existe um campo, uma carga E2, que está perto, que está também gerando um campo que vai passar naquele ponto. Só que agora essa carga é negativa, então como que seria a linha de campo? É chegando. Se é chegando, então essa linha de campo está vindo para cá, está vindo nessa
nessa linha aqui, ó, direção e sentido. Ela está chegando, então ela faz isso aqui. Então, essa linha de campo é o que nós vamos chamar de E2, é um vetor E2. Essa é devido à carga negativa, por isso que ela está vindo do ponto P para cá. Essa é a carga positiva, ela é divergente, então ela vai do ponto, passar no ponto P e vai embora. Afinal, quem é o campo resultante? Nós estamos falando de vetores. Novamente, se você tiver dúvidas, se você não pegou as aulas lá de vetores, volta lá, procura aquela aula de vetores e você vai ver como fazer a soma de vetores. Eu tenho dois vetores com uma origem comum. O que eu devo fazer aqui? É a regra do paralelogramo. Então, vou fazer uma paralela ao vetor E1 passando por E2. Ó, paralela E1 passando por E2. E agora, paralela E2 passando por E1. Vou fazer isso aqui. Quando eu ligar essa origem comum até onde essas duas linhas se encontraram, nós vamos descobrir o vetor campo elétrico resultante para esse caso, que é essa linha verde que eu estou fazendo, ó, ER. Como que eu calculo isso? Para achar o módulo desse vetor, lembra que aqui eu tenho um ângulo aqui formado entre 1 e 2, vamos chamar aqui de θ. Então, esse ER, nós vamos usar a lei dos cossenos para resolver esse problema. ER, que é o campo resultante ao quadrado, vai ser E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais 2E1, E2, cosseno de θ. Essa é a lei dos cossenos e assim, se você resolver o valor do E1, resolver quanto que vale o E2, o módulo de E1, o módulo de E2, o cosseno é o cosseno desse ângulo aqui, você vai descobrir, tirando a raiz quadrada, quanto que é o campo elétrico resultante. Lembrando, grandezas vetoriais nós não podemos somar diretamente. Devo lembrar, né? Se eles tiverem mesma direção e mesmo sentido, eu posso somar. Mesma direção, mas sentido contrário, eu vou subtrair o maior do menor. Se eles forem perpendiculares, é Pitágoras, 90 graus, Pitágoras. Mas se formarem um ângulo qualquer, 30 graus, 60 graus, 45, 120, aí a lei dos cossenos vai resolver. Eu preciso, então, ter esse conhecimento. Vetores e força elétrica são grandezas vetoriais. Por isso, quando eu falo de soma, quando eu falo de resultante, eu preciso lembrar das regras de soma de vetores. Então, esse é o fim desse bloco sobre eletrostática. Foram 4 vídeos, sendo que esse quarto aqui foi dividido na parte 1 e parte 2. O próximo vídeo nós vamos só resolver exercícios sobre eletrização por contato, atrito, indução, quantização de carga, campo elétrico e força elétrica, ok? Não se esqueça, se inscreva, aperte o sinalzinho aí para se inscrever, dê o seu like, mostre que você gostou da aula, ative aí o sininho para você ser notificado das próximas aulas. Só posso agradecer o seu prestígio, a sua atenção até agora, senhores e senhoritas, felicidades.